Oi, pessoal do canal. Estamos aí de novo com o Torneio de Zurique de 1953, com as análises de Daniel Malta, agora na sétima partida. Então, o que nos espera nessa partida, Daniel Malta, do Torneio de Zurique de 1953? Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui na sétima rodada, a gente vai ver a partida entre Max e contra o Gligoric. E, bom, essa partida aqui eu não vou contar ainda, mas independente do resultado, é uma partida bem interessante, vale a pena a gente dar uma olhada. Então vamos lá. O Max Euwe jogou um peão dama, a gente já viu que foi a abertura mais jogada em todo o torneio. Cavalo F6, C4. E aqui, bom, creio que muita gente está esperando E6 e bispo B4, mas não vai ser o caso dessa partida. Tivemos aqui G6, que Hum, pode levar para posições da Índia do Rei e posições da defesa Grunfeld, a depender da escolha aqui das pretas. O Max eu decidiu optar aqui pela variante do fianqueto, jogando com G3. Claro que existem outras ideias aqui, a principal delas é cavalo C3, com a intenção de preparar o E4, mas aqui ele jogou uma variante um pouco mais sólida, um pouco mais lenta, com G3. As pretas seguiram o desenvolvimento, bispo G7, bispo G2, então roque. E agora, tudo bem, as brancas provavelmente jogariam aqui com cavalo F3, preparando assim o roque, mas o Eui decidiu primeiro jogar cavalo C3 aqui. Não sei exatamente se ele estava querendo evitar ideias aqui de D5, talvez fazer o E4 aqui, mas ele usa uma ordem um pouco diferente, talvez querendo evitar que as pretas levem para posições da defesa Grunfeld aqui. Então, o Grigoric joga com D6, né? A gente sabe que o Grigoric é um grande especialista da defesa em dia do rei, então creio que essa preocupação do Max Euwe aqui não enfrentar a defesa Grunfeld não seja muito ah, veemente. Cavalo F3 foi jogado, e aqui o preto tem algumas opções, jogar com C5, por exemplo, é uma delas, torre E8, preparando o E5, e cavalo C6, aqui eu diria que é um dos lances principais, já dando suporte a C5. Tem partidas interessantes nessa posição. O Igoric optou por cavalo de BD7. Ele mantém a posição um pouco mais flexível, claro, prepara aqui o E5 também, mas ele mantém a casa de C6 aqui. Ele mantém a possibilidade de jogar com C6, controlando assim D5 com o peão. As brancas fazem o roque, e aí o preto faz a ruptura temática, que é aqui o E5. E agora vem E4, finalmente, né? Aqui essa posição é bastante jogada, tem várias partidas na base aqui nessa posição. Tem pelo menos aí umas, sei lá, umas 7.000, 8.000 partidas. E aqui o preto tem várias opções, né? C6 é uma das opções. Então o branco poderia jogar aqui com H3, cuja ideia principal é evitar cavalo G4 e assim jogar bispo E3, desenvolvendo. E depois de dama B6, esse é um momento crítico aqui, é uma posição crítica bastante interessante, onde as brancas podem jogar aqui um lance simples, que é o lance torre E1, protegendo aqui o peão G4, né, super protegendo. Mas existe uma ideia aqui bem interessante que eu estava estudando, que é jogar aqui com C5, que parece que é um sacrifício de peão, porque vem D tomar C5, mas quando esse peão sai de D, agora ele abre a possibilidade de jogar aqui com D toma E5 e não D toma C5. Então D toma E5, cavalo toma E5 não pode, por conta do cavalo de F3, então cavalo E8 teria que ser jogado, para que agora o bispo tome. E agora vem uma ideia muito interessante, né? Porque repara, o branco aqui vai ter que devolver o peão, tá? Não tem formas boas de defender esse peão. Mas se você tem que devolver o peão, você tem que buscar a forma mais incômoda de devolver o peão. E aqui E6 é certamente a forma mais incômoda, né? Que agora você vai atrapalhar bastante a estrutura de peões das pretas, né? Então eu virei a F toma E6 e agora o imediato cavalo G5, atacando aqui o peãozinho, né? Então cavalo E5 poderia ser jogado, agora permitindo que o bispo defenda. F4, atacando o cavalo G5. Cavalo F7, cavalo toma F7, bispo D4 intermediário, um cheque.
rei H2, torre toma F7 e agora E5. E aqui as brancas têm uma pequena vantagem, né? Ah, embora as pretas aqui nesse momento tenham um peão a mais, é um peão dobrado aqui e outro peão fraco. Então essa é uma posição que as brancas têm uma posição bem interessante, né? Inclusive porque o bispo de C8 aqui não tem casas boas para sair. Mas aqui foi jogado simplesmente, ao invés de entrar nessa sequência com C6, o Grigoric preferiu tomar diretamente aqui em E4, em D4, né? E tomar D4 já definindo o centro. E agora vem cavalo toma D4, lance natural. Claro que você não quer tomar de dama para evitar qualquer tipo de ataque descoberto. E aqui o Igoric opta por jogar cavalo C5. Outra opção seria jogar a torre E8, esperando um pouco mais. E a gente acabaria transpondo para uma posição bem parecida. Depois de H3, de novo, evitando cavalo G4. Agora cavalo C5, torre E1 e A5. Evitando aqui o B4, que expulsaria o cavalo de C5. A posição vai acabar chegando exatamente nesse ponto, só que por uma ordem diferente. Guigoric fez primeiro o cavalo C5, e agora veio H3, torre E8, torre E1 e A5. Então repara que é a mesma posição, porém numa ordem diferente. Aqui, dama C2 foi a escolha do Max Euwe, de olho aqui no peão G4, também defendendo diretamente o peão de C4. E agora o Igoric, ele decide jogar aqui com A4, onde de vez ele tira aqui qualquer chance do branco jogar o B4, porque agora tem a tomada em passant e você não pode retomar porque está caindo a torre, né? Então agora ele fecha de vez qualquer possibilidade aqui de jogar com A4. Perdão, de jogar com B4. Então agora vem bispo E3, C6 foi jogado aqui controlando a casa D5, evitando qualquer pulo de cavalo, e veio torre de A, D1. Agora veio cavalo de FD7, e aqui é o momento em que o livro faz o primeiro comentário que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, esse é um dos lances principais nessa posição, e que certamente seria jogado por um especialista como o Igoric. Afinal, qualquer mudança na ordem dos lances aqui seria duramente criticado pelos teóricos, né, que estudam a Índia do Rei. E aqui é um momento crítico da partida. Eu acho que eu posso passar a palavra para você. Claro que é uma posição que eu acredito que você não esteja tão habituado. É uma posição já profunda aqui e cabe ao quem está assistindo o vídeo, né, tentar pensar um pouco no que jogar aqui. Se você quiser parar para pensar um pouco, tem vários lances aqui possíveis. Não sei se você pensou em alguma coisa, mas aqui existem duas ideias principais, né? A ideia mais jogada é F4, evitando assim qualquer pulo de cavalo para E5. Mas aqui o Max Euwe, ele joga uma ideia um pouco diferente, que foi G4, tá? E de novo o livro traz comentários aqui interessantes. Vamos dar uma olhada, né? O que é que a gente sabe? A gente sabe que muitas vezes a ideia do preto, quando tira o cavalo aqui de F6, é fazer a ruptura F5, tá? Isso é o que a gente tem de mais claro na Índia do Rei. Essa é uma das ideias. Então, o G4, ele já cumpre aqui uma das ideias que é evitar essa ruptura F5. Além disso, tem outras ideias aqui que o próprio livro comenta, que seria jogar aqui com cavalo E2, cavalo G3 e só então fazer o lance F4. Essa é uma outra ideia. Nossa. Porém, apesar de todas essas perspectivas aqui, o Bronstein ele comenta que, apesar desse lance parecer bom, esse lance não é bom, porque não dá tempo do branco preparar tantos lances, né? Porque se ele fizer isso, o preto vai ter tempo de criar ideias aqui e rupturas centrais, né? Por exemplo, com D5, em algum momento, sacrificando o peão. E então ele comenta que apesar do lance ter várias ideias boas por trás, não é um bom lance. Bom, vamos É. ver como é que segue.
Você quer comentar alguma coisa? É, realmente é muito profundo, né? Porque, nossa, você jogar F5, você tem um pensamento profilático, né? De não ter cedesse. Dessa forma, né? Eu não sei como é que eu reagiria aí com. Ou, sendo de branco, né? Jogando G4, né? Até porque não é um lance intuitivo, né? Porque a torre não tá em F8. Em F8, né? Para as pretas poderem jogar F5. Tem o cavalo das brancas em D4. Tudo bem, né? Ele não pode. Se a torre tivesse em F8 já seria um meio incômodo, né? Porque tem um cavalo em F4 que pode ir para E6. Outra coisa. Tudo bem que com o G4 tem controle de cores aí, né? As brancas conseguem controlar as casas brancas, algo que é, o bispo ainda não cumpre essa de G2 ainda não cumpre bem essa função, né? Tá um pouco Hum. mal, tá um pouco mal esse bispo, né? Ainda não abriu a posição, né? O bispo de G2, né? Então esse G4 realmente é profundo. E ainda pensando em jogar cavalo G2, G3 para depois jogar F4, realmente cálculo aí. é, e ainda me Parece que incomodaria. se o branco conseguir fazer tudo isso, tudo bem, né? Mas acho que não vai dar tempo. E também porque as brancas aí, as pretas jogam muito no contra-jogo, né? Elas vão tentar organizar suas peças, agrupar em algum canto do tabuleiro aí, que não é uma das ideias da Índia, né? Mas agrupar não é tanto a Índia do. Não é tanto a ideia da Índia do rei, né? É mais contra-ataque, né? Uhum, Então, certeza. é, é estranho esse G4. Mexe na estrutura do rei. Não sei. É estranho mesmo. O Ivo concorda, né, com a sua análise. O Gregoric aqui respondeu com dama A5. E o Max Eu jogou aqui o lance bispo F1, cuja ideia é super proteger aqui o ponto C4, né? Porque, por exemplo, caso fosse jogado aqui cavalo E5 e digamos F4, que seria uma ideia possível, o ponto F4 aqui, perdão, o ponto C4 aqui estaria enfraquecido se não fosse o bispo, né? Então ele bota o bispo aqui em F1, defendendo C4, porque quando viesse o cavalo E5, ele poderia simplesmente expulsar o cavalo, jogando aqui o F4. Que é, Então aqui depois de bispo F1, oi? que é interessante, né? De novo, né? Ele tá se seguindo. Eu acredito que uma das técnicas do xadrez realmente seguir as cores, né? Você tem um bispo que não está tão ativo, tipo, no caso aí brancos, né? Ele tenta controlar as casas brancas com os peões, né? Com, então, até dama tá na casa branca, tem uma torre na casa branca, tem um e bispo, né? Assim, tudo bem que tem ainda três peças, quatro peças na casa. Porque ainda tem como é que se fala? Um bispo preto aí. Mas em síntese, eu achei interessante, né? Esse controle de casas por meio dos peões, né? Das casas brancas. Mas o que me dá muito medo é mexer muito nesses peões, né? Não sei como é que isso vai chegar numa final de jogos. Como é que essa estrutura, né? Especial de peões vai chegar no final de jogo. Especial que o rei ainda não tá nem. Tem peças tudo bem, ainda tem peças pesadas, mas não sei, isso me agonia. Mas vamos lá. Percebendo isso, né, o Gregoric aqui jogou o cavalo E6, porque agora, de novo, né, ele está ameaçando o cavalo E5. E repara como essa ideia é interessante, né? Vamos passar a vez aqui para o branco. Vamos dizer que o branco faça um lance ruim aqui, como rei G2. Na verdade, rei G2 é um lance importante aqui. Eu vou pular, na verdade. Vamos dizer que o branco simplesmente faça um lance como A3, tá? Que é um lance que não acrescenta em nada aqui na posição.
Então agora cavalo F5 é uma ameaça aqui. Porque quando vier o F4, repara que agora existe uma debilidade aqui em F3. Então, por exemplo, se você faz o F4, agora eu tomo em D4. E eu tomo atacando a sua dama. Então eu obrigo você a perder um tempo para recapturar o cavalo, que tomou em C4, em D4. E agora eu tenho o cavalo F3 ganhando na qualidade. Então, de novo, ela ameaçou, né? Sabendo disso, sabendo que a casa de F3 é uma debilidade, porque o bispo saiu daqui, então o que é que o Max Euwe fez? Rei G2. Perdão, É, não aqui, aqui, Rei G2. Depois de cavalo E6, ele jogou Rei G2. Então agora veio H5, é. questionando essa estrutura aqui. Esse é um plano bem típico nessas posições de Ninja do Rei. Você tenta quebrar pela coluna H. Tem várias partidas do Naidorf que ele joga dessa forma. É bem legal. E aqui eu joga F3 para tentar manter a estrutura toda bonitinha, né? Digamos assim. Agora vem H toma G4. E aqui você tem duas opções. Ou você joga F toma, ou você joga H toma. Se você joga H toma, você tem a possibilidade de em algum momento fazer bispo D3 e torre H1. Só que quando você faz isso, você perde a possibilidade de fazer um H5 aqui. Então, quando você toma assim, por exemplo, você mantém a possibilidade de jogar com H4 e H5. Mas aqui o Eui preferiu jogar com H toma G4. Ele abre a coluna H, mas ao mesmo tempo ele não tem mais essa possibilidade de ruptura com a H5, né, digamos assim. Bom, as pretas tentam contra-atacar o mais rápido possível. Agora F4, simplesmente cavalo toma G4, então não dá tempo. E o branco aqui joga com cavalo E2. As pretas trocam aqui e vem simplesmente cavalo toma D4, retomando, né? E agora o preto faz a ruptura central e joga aqui D5, que a princípio digamos assim, um gambito de peão, né? Você está entregando um peão. E, bom, o que é que foi jogado? Tomar D5, o Igoric respondeu com C tomar D5. Mas eu vou voltar essa posição aqui, porque existe uma ideia interessante aqui de sacrifício duplo de peça. Só para demonstrar aqui, por exemplo, o preto poderia jogar com cavalo toma G4. E depois, na verdade, assim, o que é que eu quero mostrar dessa posição, né? Quando ele faz isso daqui, parece que o preto pode fazer esse cavalo toma G4. Porque depois de F toma G4, bispo toma D4, se você retomar aqui, tá caindo, né? A sua torre, porque existe um ataque duplo sobre ela. Então, essa, digamos assim, é uma possibilidade. Se você toma com a torre, simplesmente torre toma E1. Só que aqui o branco está ganho, porque depois de bispo toma E5, torre toma E1, tem um lance aqui que as brancas ganham. Inclusive, claro, se você quiser achar, fica à vontade. É um lance um pouquinho interessante de ver. O que você acha aqui? Como é que o branco ganha nessa posição? Nossa, como é que eu. Ah, assim, tem. Peraí, um momento, deixa eu ver. Ó, tem bispo C3, eu já. Pronto, acertou já. Bispo C3 é uma ameaça. C3 ganha aqui, porque corta a conexão. É o que me. Eu tava querendo também ver se eu conseguiria atacar ali, né? Já que tem um bispo ali, né? Mas aí o bispo de C3 ele é mais óbvio, né? Bispo C3. Corta a conexão aqui e ganha material. Mas aqui, sabe, provavelmente o Gorick, né, percebeu que não dava para ganhar o peão. Parece que ele ganha
material, mas ele não ganha, ele simplesmente jogou CD5, né? Ele não entrou nessas linhas que a gente viu. E aqui, o Max Euwe, claro que ele podia simplesmente retomar o peão, né? Seria o lance mais, digamos assim, óbvio da posição. Mas aqui ele decide que ele, ao invés das pretas gambitarem o peão, ele decide que ele vai gambitar o peão. E ele faz o lance aqui cavalo B5, Aham. com a ideia de levar esse cavalo aqui a D6. O preto aceita, joga D toma C4, e agora vem cavalo D6. Aqui o Gugoric, claro, ele já tinha visto tudo isso lá atrás, e ele já tinha previsto que ele jogaria aqui sacrificando uma qualidade. Ele vai entregar a torre de E8. Só que existe uma sequência muito louca aqui nessa posição. Existe uma sequência muito forçada e muito, ah, enfim, muito interessante aqui, que é você jogar com cavalo toma F3. Você vai entregar a sua torre aqui. E repara o que vai repercutir disso, né? Digamos, o preto retomou o peão e o lance mais óbvio que você deve pensar é: por que eu não posso ganhar a torre simplesmente? Bom, se você ganha a torre, o preto vai jogar aqui cavalo toma E1 cheque. E se você retomar aqui, simplesmente dama toma. Ok? E as pretas têm uma qualidade a mais. Cavalo toma G7, rei toma G7. Claro que você tem uma boa compensação aqui devido a essa fraqueza aqui de peças na ala do rei, de casas, né? Casas pretas. Inclusive, talvez seja mais interessante para o preto jogar aqui com dama toma E3. Talvez esse seja o melhor lance, que deve garantir vantagem ao preto. A gente já viu que simplesmente retomar aqui não dá certo. E se você simplesmente ganhar a peça, rei toma F3, agora vem o segundo sacrifício de peça, que é bispo toma G4. O mais forçado, claro, é você tomar. Se você tirar, simplesmente está caindo a sua torre. E, digamos, tem uma série de lances aqui que pode ser jogado para as pretas, né? Então, o lance mais forçado é você capturar. Aí vem dama H5 cheque, rei G3, bispo E5. E, claro, você já pode tomar aqui de volta. Mas a ideia é que depois de F2, toma. Você agora está ameaçando torre E5. Com a ideia de torre F5. E esse ataque aqui é definidor. Por exemplo, se as pretas tentam retomar aqui, não vai dar certo. Eu já tenho aqui, por exemplo, rei H2. Se você jogar bispo G2, simplesmente dama toma D6. E o ataque continua agora com material praticamente equilibrado, né? Então, assim, essa ideia era muito interessante para o Gligoric. Não sei como estava a questão do tempo, mas ele não viu a ideia, né? Mas ele viu outra ideia interessante, que era simplesmente sacrificar a qualidade jogando com o bispo E6. A gente vai ver que tem bastante compensação aqui. O Max Euwe tomou em E8, veio torre e toma E8. E agora o Max Euwe, segundo o livro, ele toma uma decisão assim arriscada, que é tentar trocar as damas, né? Jogando aqui com dama C3. Uma posição seria o preto evitar, jogar aqui dama B5 e as brancas continuam com bispo D4, bispo D5, permitindo que a torre agora defenda. Chegaria nessa posição aqui, onde provavelmente as pretas têm uma leve vantagem pela iniciativa, pelas peças, mas a troca aqui já parece interessante para o preto, porque vão ter várias debilidades aqui na ala da dama, né? Então, o Grigoric decide trocar, retoma aqui, e agora ele joga cavalo C6, abrindo aqui o ataque do bispo contra C3. Aqui, uma ideia que deveria ter sido jogada pelo Max Euwe era bispo C5, e depois de bispo toma C3, a torre E3, e depois vai retomar aqui em C4, mas ele simplesmente jogou aqui outra ideia possível, né? Depois de bispo C5, bispo toma C, seria jogar simplesmente torre C8, e depois de torre E3, defendendo aqui o peão, bispo H6 atacando a torre, devolve a qualidade, F toma E6, e agora toma aqui
Cavalo D8, defende aqui e ataca o bispo. Bispo B4. E agora a torre toma C4. Essa era outra sequência possível, né? Torre D8. E nessa posição aqui, as brancas têm vantagem. Então, essas eram duas sequências que o Max Euwe podia ter jogado. Tanto, na verdade, as duas surgem após o bispo B5, né? Perdão, bispo C5. Mas aqui ele não viu e ele jogou bispo B6. Também é uma ideia interessante. Qual é a ideia? Você quer evitar que o preto faça B5, né? Segurando a posição. Mas das três ideias, essa certamente é a mais fraca, né? Embora ainda seja um bom lance. O Grigoric seguiu com o bispo toma C3, torre E4, aumentando aqui a pressão no ponto C4. E agora bispo A5. O Max Euwe deixou passar esse lance, né? Porque agora, quando tomar aqui, agora você vai ter o cavalo e o bispo defendendo esse peão. Então, o Max Euwe deixou passar essa ideia de bispo A5, né? E se você simplesmente tirar o bispo, você perde o bloqueio e vem B5. E as pretas simplesmente ficam muito bem organizadas aqui, com 2 peões passados na hora da dama. Então, ele acabou tendo que trocar, cavalo toma, e agora torre E5, atacando o cavalo. O Grigoric defendeu, jogou B6, e agora veio torre B5. Repara aqui que o peão não tem uma defesa muito clara, né? Se você tenta jogar aqui com torre B8, simplesmente torre B1 é o suficiente para ganhar o peão. Mas a questão principal é o seguinte: aqui o Grigoric jogou C3. Quem está assistindo ao vídeo é interessante parar para pensar no que é que repercute a captura aqui em B6. Porque parece que é uma captura meio óbvia, e Wagner também, claro, se você quiser pensar, mas agora o branco perde nessa posição. Porque vai ficar difícil controlar aqui. O preto joga com bispo toma 2 e agora a posição está ruindo completamente. Porque, por exemplo, está vindo o C2 aqui atacando a torre. Inclusive, a outra sequência é jogável também, por exemplo, com C2 aqui, torre C8 e bispo toma 2. É possível também de ser jogado. Mas simplesmente bispo toma 2 aqui já é suficiente para garantir vantagem, né? Ameaçando C2 e, por exemplo, se você joga aqui torre C1, agora simplesmente pode vir torre C8 aqui defendendo, né? E você não consegue vir aqui a B3 simplesmente porque está controlado. Então, essa é uma coisa que faria perder, né? Digamos assim. O Max Euwe jogou aqui com torre C1, veio torre C8, e agora de novo, né? Ele não pode capturar em B4. Se ele captura em B4 aqui, a posição está perdida, bispo toma 2, torre B5 tenta voltar, mas agora cavalo B3 aqui é o fim da linha, torre C2, bispo B1, e você não consegue mais controlar as casas do peão, né? O cavalo e o bispo aqui cumprem uma função muito forte e não deixa. Então, aqui é bem interessante. E aqui o Max ele acha o único lance que empata, que é torre B4. Você deixa de lado o peão de B6 e você vai atrás agora do peão de A4. Veio o bispo toma 2, que é o lance mais óbvio, torre toma 4, e agora bispo D5 volta, né, já que estava atacado. Se as pretas tentam jogar aqui com o cavalo B3, né, agora existe uma ideia interessante, que é você jogar torre E1 e devolver a qualidade. C2, torre toma bispo, C1 dama, torre toma C1, cavalo toma C1, ou até, por exemplo, torre toma C1 aqui pode ser também torre A8 cheque, rei G7, e a posição aqui deve empatar depois de torre B8, né? São 2 peões do mesmo lado para cada um dos jogadores, essa posição aqui certamente vai empatar. Então, cavalo B3 não funciona aqui sem o peão de A, né? Dando suporte. Então, aqui o Grigoric preferiu simplesmente voltar o bispo para D5, veio torre B4 atacando o peão de B6, cavalo B3, torre C2, cavalo A1, torre C1. E aqui é um ponto interessante da partida, onde a posição vai se repetir,
Mas aqui, repara, né? Se cavalo A1, a posição empata. Vai repetir várias vezes, a posição empata. Mas aqui eu não sei se o Grigori queria algo mais, não sei o que é que ele pensou, mas ele jogou o cavalo D2 aqui, ele não empatou a posição. E o Bronson comenta que esse lance aqui, na verdade, por pouco não entrega a partida, né? Esse lance por pouco aqui não entrega a partida, porque repara, agora vem bispo E2 saindo do ataque, bispo B3 atacando a torre, e depois de torre toma D2, você não pode tomar aqui de volta, porque agora o bispo controla. Se você toma de volta aqui, você perde a partida. Torre toma e as brancas têm uma peça a mais. Por pouco aqui, digamos, né? O Grigori não entregou a partida, ele percebeu, mas ele fez o lance C2 aqui. Depois de torre toma C2, eles empataram, mas viria aqui bispo toma C2 e a posição empataria. Depois de torre toma aqui, por exemplo, são dois peões do mesmo lado, não tem o que fazer, né? Tá muito igual a posição. Então a posição empataria, mas por pouco o Grigori não entrega a partida. Então foi isso, um empate, mas um empate muito interessante, com muitas ideias a serem discutidas, né? É uma partida com muita tática, né? Do começo ao fim aí, né? Exato. Muita tentativa de resolver a- as posições a partir da tática, né? Que é uma Uhum. das características da Índia do rei, né? Bons ensinamentos que essa partida trouxe aí. Então, essa foi a partida da sétima rodada do Torneio de Zurique de 1953.